Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, uma certa feita, eu estava trabalhando na Rádio Difusora e fui convidado para apresentar um programa na Rádio Jornal, aqui de Itabuna. Eu já apresentei programa em duas rádios. Uma certa feita eu trabalhei na Rádio Nacional, no horário, e trabalhava também na Rádio Jornal, no outro horário. Mas não gostei da experiência, até porque o jogador de futebol tem que ter uma característica do time que ele está defendendo, embora no próximo campeonato, no próximo ano, ele já possa estar em outro time. Mas o radialista não é diferente. O radialista ele se identifica com a emissora de rádio. E aí eu não achei assim legal trabalhar em duas emissoras de rádio, né? Porque além de eu carregar comigo o meu nome, eu tinha que também estar levando o nome da emissora. E com duas emissoras fica difícil, porque são co-irmãs, mas são concorrentes, sobretudo do público dos anunciantes. Mas aí, quando eu cheguei na emissora, na verdade eu fui mais dar uma satisfação. Eu não tinha muito interesse em trabalhar, porque eu estava muito bem na difusora. E aí, o proprietário na época, o saudoso, o Duda do Polirodas, ele me convidou, me deu horário de meio-dia. Eu sempre gostei de trabalhar em rádio meio-dia, entre 12 horas, 14 horas. E aí eu falei para ele, Duda, olha, eu comecei a trabalhar com rádio na Rádio Jornal. Isso já fazem quase 30 anos. Trabalhei na Rádio Jornal umas 3 ou 4 vezes. Sempre que tinha um probleminha, eu saía, mas depois ele ia me buscar e eu voltava a trabalhar na Rádio Jornal. Dessa feita, por alguma razão, ele encascatou de que eu deveria retornar a trabalhar na Rádio Jornal. E por uma questão de satisfação, de amizade, né, de um respeito que eu sempre nutri pelo Duda, Duda sempre foi muito meu amigo, meu parceiro, e aí mas eu fui mais para dar satisfação, não estava com muito interesse. Mas eu queria aproveitar a situação para dar uma arrumação em umas situações do rádio aqui em Itabuna e que tinha, né, uma ocorrência da jornal que estava me incomodando. É que tinha ali um radialista já falecido que se vangloriava de ser jabazeiro e que dizia diuturnamente que o família não prestava e que vizinho não valia nada. Isso me incomodava demais. Me incomodava porque, embora eu estivesse trabalhando numa outra emissora de rádio, eu, como pertencente à categoria, né, de radialista, estava insatisfeito com aquele tipo de colocação. Quando o Duda me chamou, eu respondi para ele da seguinte forma: Duda, como é que eu posso trabalhar numa emissora de rádio cuja direção permite que um apresentador de programa todos os dias, ou quase todos os dias, esbraveja que família não presta, que vizinho não vale nada? Não posso aceitar, Duda. Por quê? Porque você também não deveria aceitar. Porque esse tipo de argumentação, ela é pejorativa e ela enlameia a imagem da emissora de rádio. E você, como proprietário dessa emissora, deve preservá-la. Só que quando os vizinhos e parentes, ouvintes desta emissora, propagarem para alguém o que tem ouvido aqui, não vai dizer que foi fulano e tal, vai dizer, olha, o radialista da Rádio Jornal disse que família não vale nada e que vizinho não presta. E eu não quero entrar nessa barca porque eu, sinceramente, tenho um posicionamento ideológico completamente distinto, né? Eu tenho, assim, a família como a base, né? A essência, né? A base é como se Deus estivesse ali presente na vida da gente, cotidianamente. E vizinho não tem muita diferença desse contexto. Vizinho é parente, vizinho é aquela pessoa próxima. Às vezes a gente tem um irmão que a gente ama demais e há reciprocidade nesse sentimento, mas esse irmão mora em São Paulo, mora em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Mas quando há um problema na sua residência, seja por questão de alguma invasão de meliante, seja por fogo, ou a necessidade de um fósforo, de um sal, é o vizinho que vai lhe socorrer. Então o vizinho é uma extensão da família. O vizinho é de uma importância, eu não diria maior do que a família, mas quase igual. Todos os meus vizinhos são meus irmãos, são minhas irmãs, e olha que eu moro numa rua, a Rua Santo André. Eu sou de posicionamento ideológico de direita e de extrema direita, e meus vizinhos são quase todos do PT e do PCdoB, que são dois partidos que eu tenho a maior ojeriza. Sou antipetista, sou anticomunista, mas sou amigo dos petistas e dos comunistas. Eu não gosto da ideologia deles.
sabe? Mas das pessoas não, sabe? Eu os tenho como alienados, como pessoas fragilizadas, pessoas limitadas, mas pessoas com direitos constitucionais de terem as suas opções partidárias, políticas e ideológicas. Por isso eu tenho um bom relacionamento com todos, né? O meu vizinho de frente é do PT, do lado é do PT, do PC, do B, mas eu tenho uma boa relação com todos os meus vizinhos. Eu nasci na Rua Santo André, eu moro na Rua Santo André, estou lá há 62 anos, tenho relações de amizade muito estreitas, inclusive com ex-vizinhos, pessoas que até se mudaram de Itabuna, mas que permanecem na minha relação de boas amizades. Eu não tenho um só vizinho ou ex-vizinho na conotação de inimizade. Então, eu tenho assim uma convicção absoluta de que a gente não pode nunca negligenciar com o que nos cabe de dever. E é dever da gente respeitar a vizinhança, gostar e ter uma boa relação, um compadrio com o vizinho. Porque o vizinho é o parceiro, o vizinho é o amigo. Agora mesmo, recentemente, eu resolvi fazer um churrasco na porta da minha casa. Chamei alguns parentes, alguns amigos, e aí o barulho foi até quase meia-noite. A gente sabe que os decibéis têm que ser limitados, mas que independentemente do seu volume, 10 horas da noite deve estar tudo já em silêncio. Mas a coisa estava tão animada, tão empolgante, que eu acabei estendendo a quase meia-noite. Mas eu tive que ir lá conversar com os vizinhos, e, sabe, enfim. Isso significa dizer que há empatia, né? Eu me coloco no lugar do vizinho, eu gostaria de dormir depois de 10 horas, aí fica o vizinho ali com um barulho enorme. É óbvio que às vezes até eles fazem a permissão por uma questão de bom relacionamento, mas a coisa estava tão legal que era para ir até 5 da manhã, mas quando deu perto de meia-noite eu tive que parar ali, né, o evento, aquele churrasco, justamente por respeito aos vizinhos, né? Negligenciei um pouquinho no horário, mas de comum acordo com os mesmos. Então sempre tive vizinho como uma extensão da minha família. E família é uma coisa divina, divina. Você pode até brigar com o irmão, brigar com o primo, com o tio, ter suas discórdias, os momentos às vezes nem sempre são harmoniosos, porque é uma convivência de muitos anos, né? Família é uma coisa de 20, 30, 40, 50, 100 anos. E às vezes você tem momentos ali de intolerância, né? Às vezes você, sei lá, por conta de ser um parente, você acha que pode ser libertino, que pode extrapolar no sarcasmo, nas brincadeiras desmedidas, e isso é óbvio que enche o saco, né? Isso às vezes acaba gerando um conflito, mas as coisas logo se harmonizam, sempre chega um outro irmão, outro primo, outro tio, o pai, o avô, né? E deixa as coisas harmonizadas, porque família é isso, né? Família não é só alegria, família não é só harmonia, família também tem seus momentos de conflitos. Mas mesmo nesses momentos, família é de uma importância colossal. Família é a presença de Deus em nossas vidas. Então não permito nunca, nunca que a família seja agredida. Nunca. Uma certa feita, eu estava participando de um congresso sobre segurança pública. Em determinado momento, a senhora praticamente me aparelhou, me colocou contra a parede, e indignada porque eu fazia críticas acirradas e ásperas contra o marido dela, que era político, e ela dizendo para mim, depois de um discurso que eu fizera, defendendo que a sociedade fosse mais precavida, cuidadosa, mas sobretudo protegida, e ela disse para mim que violência não era somente facadas, tiros, socos, chutes. Facadas também era agredir as famílias, porque as filhas dela que eram universitárias na época, elas sofriam bullying, porque diziam, olha, o radialista está falando de seu pai e tal. E eu falei para ela que eu entendia o comportamento dela, aceitava aquelas intervenções dela, mas que eu gostaria que ela compreendesse o meu posicionamento de que ela estava equivocada em relação àquelas afirmações dela, porque eu não estava agredindo a família dela. Em momento nenhum eu falei dela com a esposa.
Em momento nenhum eu falei das filhas dela, quanto mulheres e quanto estudantes. Em momento nenhum eu tratei o marido dela na concepção relacionada às minhas críticas no contexto familiar. Né? Eu simplesmente criticava ele porque ele era abusivo, ele praticava assédio sexual, ele era corrupto, sabe? Então, dentro desse contexto é que eu fazia minhas críticas, né? Então, eu não estava agredindo a família dela, sabe? Porque era o marido dela que estava agredindo famílias. Porque, numa certa feita, ele teve que sair pelos fundos da prefeitura porque o marido, insatisfeito pelo assédio sexual que ele houvera praticado com a esposa, entrou na prefeitura armado para matá-lo. E aí, naquele processo de protegê-lo, as pessoas fizeram com que ele saísse pelo fundo da prefeitura. E eu era crítico desse cidadão. Eu era crítico de maneira muito contundente, sabe? Mas, assim, tipo, no momento nenhum eu ousaria, né, falar de família. Eu tenho vários desafetos, vários, eu tenho muitos. Eu diria que não estão aí nos números de dezena, de centena. Eu creio até que eu deva ter mais de 20 mil desafetos, né? Porque normalmente todo petista e comunista não gostam de mim, normalmente. E para mim isso não é desonra, não, sabe? Porque eu sou muito áspero contra essas ideologias, embora eu tenha também muitos amigos que são petistas e são comunistas. Mas nunca atingi, por exemplo, tem um indivíduo aqui que é marginal, corrupto, calhorda, um lixo, um excremento humano chamado Geraldo Cabeça de Pitu, que eu nunca critiquei ele quanto família, ele quanto marido, quanto pai, avô, enfim, nunca. As minhas críticas dirigidas a esse indivíduo se restringiam basicamente a todas as mazelas, a corrupção, a roubalheira do dinheiro público, né, toda a sua vida pregressa, assim, envolta a coisas que são ilícitas, né, perseguição a servidores públicos, enfim, um predador, uma figura asquerosa na concepção dos serviços públicos. Então, mas nunca a família dele, nunca a ele quanto marido, pai, sempre a ele quanto gestor público, quanto agente público. Eu tive, a certa feita aí, sendo ouvido pela Polícia Federal por conta de um processo movido contra mim pela então senadora Lícia da Mata. Ela me processou porque eu disse que ela era uma senadora medíocre, parasita e inútil. E ao chegar na delegacia federal em Ilhéus, o delegado perguntou sobre o meu defensor e eu disse que eu não tinha advogado e que eu me sentia habilitado a ter a oitiva sem a participação do advogado, que não é permitido. Mas aí se conseguiu lá um advogado e eu ratifiquei todas as minhas críticas, né? Eu disse que a minha referência à senadora a respeito dela ser medíocre, inútil, parasita, não estava direcionada à pessoa física, né, da senadora, né? Não estava falando da mulher, estava falando da senadora, da agente pública, da servidora pública, que tinha mais de 30 milhões de orçamento de emendas parlamentares impositivas e que nenhuma cidade do sul da Bahia tinha obtido sequer um centavo desse direito que ela tinha no orçamento da União. Nunca Itabuna recebeu um centavo dessa cidadã e ela é política há mais de 40 anos. Ela já foi senadora há 8 anos, é atualmente deputada, já foi deputada estadual, deputada federal. Ilhéus, Itabuna, em nenhuma cidade, pelo menos que chega ao meu conhecimento, ou que tenha chegado ao meu conhecimento, recebeu um só centavo dessa política. Então não tratei ela quanto mulher, quanto família, tratei ela como agente público. E sempre foi assim nas minhas críticas, sempre. Sabe? Eu nunca permiti, né? Até nos meus entrevistados, quando alguém se referia à família de maneira pejorativa, eu encerrava o assunto naquele exato momento, porque eu sempre fui um defensor, né? Por conta de que a família, repito, é a presença divina, é a presença de Deus no meio de nós. E aí eu expliquei isso para o Duda, e o Duda tirou da gaveta o contrato, botou sobre a mesa e falou para mim que se eu assinasse aquele contrato, que no outro dia aquele radialista estaria impedido de permanecer apresentando o programa na Rádio Jornal. E, no final eu acabei pedindo para ele um tempo, porque eu tinha que também me despedir da difusora. Fui muito bem acolhido pela emissora, estava muito bem lá, mas eu não achava justo assinar um contrato na Jornal
sem primeiro me despedir da difusora. E isso aconteceu. Fui lá, procurei a direção, expliquei a situação. Na época, me parece que era Antônio Badaró, o diretor, né? E eles concordaram comigo, compreenderam, né? Eu falei que eu estava bem, mas que eu queria estar melhor. Havia ali uma oportunidade de uma renda maior. Eu já tinha trabalhado na emissora, eu quase que pertencia à família Polirodas. Eu sei que no final as coisas se harmonizaram e eu retornei à Rádio Jornal e assinei o contrato, e o cidadão acabou ficando mais de um ano fora do ar. Só voltou por conta de que ele entrou como repórter do meu querido amigo Franquivaldo Lima, e aí ele foi chegando, e acabou voltando a apresentar um programa já em outra emissora. Então eu não permito, sob hipótese nenhuma, que vizinho e família sejam violentados, agredidos verbalmente. Sob hipótese nenhuma. Eu não trabalho em empresa nenhuma onde não haja respeito às famílias e aos vizinhos. Porque, repito, vizinho, para mim, é uma extensão da família. E família é base. Eu estou aqui agora também me lembrando que certa feita, eu tinha uma namorada, tem mais de 30 anos. Eu tinha namorada numa cidade aqui próxima, e um amigo meu estava inaugurando um templo de uma igreja. E eu confundi, não era 7 da noite, era 17, não era 17 horas, era 7 da noite. Eu confundi. Pensei que era 5 horas da tarde, quando na verdade era 9 horas da noite. Né? 19 horas, 7 horas da noite. Eu sei que eu fui antes para a cidade. Como eu tinha uma namorada lá, eu decidi visitá-la. E aí quando eu cheguei na casa, era uma casa muito grande, tinha uns Rottweiler, uns cachorros enormes, 4 cachorros, mas como eles já me conheciam, nem latiam, né? E aqui para nós não suportavam, que ficavam, eram uns cachorros grandes, ficavam me lambendo e tal, e aqui para nós, não sou muito chegado a isso. Eu sei que quando eu chego na sacada, a casa era uma casa muito grande, na verdade era uma mansão, aquela coisa suntuosa, mas eu vi aquela menina tratar a mãe dela e me deixou atônito, né, perplexo, de tanto despautério, tantos xingamentos, sabe? E até então, a imagem que eu tinha daquela garota é de ser uma mulher angelical, né? Uma mulher comedida, uma mulher educada, né? Amorosa. Mas o tratamento que eu vi ela dando à mãe dela, ambas não me viram, né? Eu entrei, ambas não me viram, mas eu a ouvi e vi. Eu vi as duas, mas elas não me viram. E aquilo me deixou horrorizado. Eu dei as costas. E eu só fui saber dessa menina 3 anos depois que ela casou lá com uma pessoa lá. E andou me procurando, mas eu sempre dizia aos meus pais para informar que eu tinha viajado para São Paulo, que eu era maluco, que eu tinha fugido com outra mulher. Inventava desculpa para ela largar do meu pé. Porque eu me assustei com o que eu ouvi. E raciocinei da seguinte forma: se essa mulher trata a mãe dela desse jeito, imagine se eu me relacionar com ela, e nessas situações de relações conjugais que com o tempo vai diminuindo o fogo, as relações vão ficando mais esfriadas, e o casal já não é mais tolerante um com o outro, já não tem muito tempo um para o outro, e, enfim, né, alguns valores vão ficando para trás, outros vão sendo acrescidos, mas, enfim, as coisas vão esfriando. Imagine essa mulher como minha companheira, como minha esposa, né? Minha vida seria um inferno com ela. E aí, como eu sempre projeto os meus dias seguintes, eu tomei uma decisão ali muito rápida, que foi de dar as costas e me livrar daquela mulher. Porque uma filha ou um filho que xinga o pai, que xinga o avô, que agride os seus pais, os seus avós, para mim não serve nem para ser amigo. Se eu tiver na minha relação social alguém que eu tenha informação ter agredido os pais ou os avós, não é que eu vou ficar inimigo daquela pessoa, mas amigo não serei mais. Parar para conversar, nunca mais. Sentar com a pessoa, nunca mais. Estar próxima dela por algum tempo, acima de alguns segundos, nunca mais. Minha relação com essa pessoa vai ser: oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, olá. Vai ser uma coisa muito monossílaba, né, a minha relação de comunicação com essa pessoa. Porque não presta. Uma pessoa que não serve para ser filha,
Uma pessoa que não serve para ser filho, neto ou neta, não serve para ser amigo. Fuja dessas pessoas. Porque essas pessoas são nocivas. Essas pessoas são ruins. Porque quem não consegue ser bom com o pai, quem não consegue ser bom com a mãe, com o avô, com a avó, com os irmãos, não presta para ser amigo. É igual o traidor. O traidor, e aí um assunto puxa outro, eu quero fazer uma ressalva. Hoje nós fazemos um programa diário e normalmente eu convido duas pessoas, né, porque olho no olho, eu no olho do entrevistado. Eventualmente, dos dois um falha e esporadicamente os dois falham. Hoje eu convidei dois e ambos não apareceram. Aí eu fico aqui para não deixar o meu telespectador sem essa minha participação e sempre de olho no olho com o telespectador, eu fico aqui, na verdade, batendo papo com um amigo e com amiga que me prestigia com a audiência. Sempre abordando alguns assuntos que eu creio sejam do interesse de manter as pessoas me prestigiando com a audiência, que é o que eu espero esteja nesse exato momento acontecendo. Pois bem, dando prosseguimento a essa minha ocupação do espaço, eu tenho o traidor como uma pessoa também extremamente nociva. Eu diria até que numa graduação de situação hedionda, muito superior a ladrão, assaltante, homicida e estuprador. Não sei por que ainda não fizeram a lei contra a traição. Se essa lei existe, eu desconheço. Mas deveria estar no Código Penal como uma prática criminosa a traição. Porque, às vezes, você tem na sua relação de amizade alguém que rouba. Você tem um ladrão como amigo. Mas esse ladrão, por ser seu amigo, ele vai roubar todo mundo, mas não vai lhe roubar porque é seu amigo. Esse ladrão vai entrar na sua casa, vai se deparar com um objeto de valor, uma carteira recheada de cédulas, um brinco, um relógio, uma coisa que equivalha e de valor alto, mas ele não vai roubar. Ele é até possível pegar aquele objeto e dizer para você, olha, não deixa muito fácil não, que outra pessoa pode entrar aqui e subtrair. Então o ladrão não vai lhe roubar porque você é amigo dele. O estuprador, quanto mais nessa prática hedionda, nefasta e satânica, nunca vai estuprar uma filha sua, uma irmã, uma mãe, uma prima, uma tia, uma amiga muito próxima, só porque é seu amigo. Ele vai estuprar muitas mulheres, mas não vai estuprar a mulher que é ligada a você, por consideração de amizade a você. Assim também é o assaltante. O assaltante pode até, assim, no ocultar da noite, no escuro, né, sem perceber que a vítima é você, ele pode chegar para fazer o assalto, mas no que ele descobrir que é você, ele desiste do assalto. Só para considerá-lo como amigo. O homicida, né, o psicopata, as pessoas, né, que matam brincando e sorrindo, nunca vai te matar ou matar uma pessoa sua também por consideração à amizade que une você a ele. Então, amigo é um negócio muito importante, porque a gente se doa, né? Amigo também é uma extensão de família, né? Amigo é a gente em outra pessoa, é uma questão empática. Você tem uma relação social, uma relação de amizade com alguém a ponto de se ver na pessoa, né? De confiar muito nas pessoas, de dar cheque para as pessoas, de emprestar dinheiro para as pessoas, de querer doar uma parte sua, um rim, alguma coisa para livrar o amigo do infortúnio. De até certa feita, em algumas situações, assumir uma negligência do amigo, né, para preservá-lo. Você está no veículo, o amigo é proprietário do veículo, mas não está com documento, há uma falha ali, você vai assumir o volante para livrar o amigo de um flagrante ou coisa parecida. Então, amigo, ele se sacrifica até naquilo que não é correto para preservar o amigo. Mas um amigo de verdade não vai fazer nada incorreto para prejudicar o amigo. Já o traidor é pior do que assaltante. É pior do que ladrão, do que estuprador, do que homicida. Porque o amigo é aquele indivíduo, ou melhor, o traidor é aquele indivíduo que chega na tua vida como seu amigo. Chega para lhe bajular, para lhe encantar, chega com conversa bonita, chega inclusive jurando fidelidade, mas na primeira oportunidade ele lhe apunhala pelas costas. O traidor é terrível. E para eu ter uma dimensão
da periculosidade desse tipo de indivíduo, ele não precisa nem me trair. Basta eu saber que ele traiu uma outra pessoa, e essa outra pessoa eu nem preciso conhecê-la, mas basta saber que ele traiu alguém, eu já fico com o pé atrás, eu já fico cismado, porque traidor, ele tem uma patologia que é incurável, é uma coisa que é infindável, ele sempre vai viver com aquilo, sabe? Ele sempre, na primeira oportunidade, vai querer agir para trair a pessoa a quem ele se dizia amigo. Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado, sejamos cautelosos com as nossas relações sociais, porque nem todos que são amigos verdadeiramente são amigos. E aquele que diz que é amigo hoje pode ser inimigo amanhã. E amanhã dizer coisas que você acabou revelando para ele por confiar, por acreditar que aquela amizade fosse livrar você de alguma circunstância, né? Fosse contribuir para que você tivesse um segredo seu, tipo assim, harmonizado com o que você precisa de tranquilidade, de paz de espírito. Pois é justamente essa pessoa que no futuro vai infernizar a sua vida por conta de segredos que você creditou a ele, que você, né, compartilhou com ele e que acabou ele se revelando uma figura completamente nociva, porque verdadeiramente não era amigo. Então nós devemos ter muito cuidado, sermos bastante cautelosos com as pessoas, porque nem sempre as pessoas mostram serem aquilo que verdadeiramente são. Tem até um adágio popular que diz que é muito melhor a gente ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro. E amigo que é amigo nunca é cachorro. Amigo que não é amigo, na verdade, é traidor. São pessoas ingratas. Pessoas que estão em torno do nosso dia a dia, convivendo com a gente, mas que efetivamente na espreita apenas aguardando um vacilo, né, um cochilo, né, uma derrapadazinha que é para nos trair, atrapalhar a nossa vida. Portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, seja muito cautelosa com as pessoas, né, bajuladoras. Eu até diria que essas pessoas, quando se cercam de muita gente, a gente tem que ser muito cuidadoso com elas. Muito cuidadoso. Porque o encantamento de pessoas falsas, ele é muito maior. Porque o amigo de verdade não precisa ser simpático a você. Eu tenho um amigo que ele é muito poderoso, né? Ele é muito poderoso, ele é do poder, né? Do poder executivo. E ele se cerca de muitos bajuladores, né? E ele é muito meu amigo, amigo de muitos anos, mais de 30 anos. E aí eu tive uma discussão com ele ontem de ontem, porque eu falei algumas verdades que ele não gostou de ouvir. Aí eu falei, olha, fulano e tal, eu não tenho compromisso nenhum de lhe agradar. Nenhum. A minha responsabilidade com essa nossa relação de amizade é tentar abrir seus olhos. É fazer com que você enxergue o que efetivamente está acontecendo em torno de você. E você se embevece com as argumentações, com as conversas de bajuladores. De mim você nunca vai ter essa relação. Porque eu não gosto de bajular. Eu não gosto de mentir para as pessoas, sabe? De não mostrar para essas pessoas. Eu não gosto de ocultar o que efetivamente está acontecendo, sabe? Eu falei para ele, está acontecendo isso, sem citar nomes, porque eu também não sou entregador de ninguém não, sabe? Eu falo da circunstância. Quando eu falo bajuladores, é porque toda pessoa de poder, todo vereador, todo prefeito, todo governador, presidente, senador, deputado estadual, deputado federal, eles são cercados de bajuladores. Pessoas que querem, sabe, agradar o chefe. E às vezes até poupar o chefe de algumas informações negativas. Aí eu entro nesse contexto, pois eu vou pelo caminho inverso. Eu vou justamente para dizer para ela, não vá por esse caminho não, que existem obstáculos, né? O caminho está de areia removediça. Se for lá, vai ter dissabores. Não vá por aí não. Eu tenho comigo esse tipo de relação com as pessoas, né? Eu não sou de ser sorridente com o que eu quero fazer cara feia, né? Eu sei ser amigo das pessoas, eu sei, sabe?
como creio também que não tem ninguém melhor do que eu para ser inimigo das pessoas. Quando eu não gosto das pessoas, eu não tenho duas conversas com a pessoa. Eu posso até ter duas caras, porque eu não vou ficar sempre fazendo cara feia para as pessoas ou rindo para as pessoas. Não, eu tenho duas caras, mas uma se orgulha da outra. Porque tem momento que eu tenho que ficar sorrindo para as pessoas mesmo. Eu não posso chegar num ambiente, sabe, e ficar com cara feia. Até porque eu não sou essa beleza toda, mas eu não posso ficar com cara feia para as pessoas. Eu tenho que fazer aquele sorriso, aquela coisa carismática, simpática, que é para entrar sem ser convidado e sair sem ser expulso dos ambientes. Mas eu também não posso jamais fazer cara feia para quem merece um sorriso para mim, de mim. Então, meus amigos me conhecem, sabem disso. Não agrado a ninguém. Não tenho compromisso de agradar ninguém. Os meus amigos de verdade, eu tenho muitos. Eu tenho mais de 20 mil inimigos aqui em Itabuna. Mas também eu devo ter uns 2 mil amigos aí. Eu tenho amigos que não são poucos, não. São muitos. E esses meus amigos me conhecem. Sabem dessa minha conduta. Conhecem meu perfil, né? E por isso que todo dia eu recebo ligação, mensagem. Fico satisfeito quando os amigos me procuram. Porque sabem que as minhas opiniões, os meus aconselhamentos são baseados em fatos. Não estou aqui para enganar ninguém, sabe? Às vezes até tenho pagado um preço muito caro por isso, mas não tem problema, né? Porque é a minha autenticidade. Então a gente tem que ter cuidado com as pessoas, porque nem sempre as pessoas são aquilo que elas apresentam ser. Tá bom, meu irmãozinho? Tá legal, minha irmã? Então nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pra lá e um pra cá. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral, aqui no programa de Olho no Olho, pela TV Itabuna. Olha, eu tenho ficado preocupado ultimamente com a situação que tem sido generalizada no país. Não sei se, pegando carona em acontecimentos internacionais, sobretudo ocorridos nos Estados Unidos, que são as violências ocorridas nas escolas, né? Agressões contra professores, aluno matando aluno matando professor. A coisa está tomando um corpo tão gigantesco que as câmaras municipais de quase todo esse país têm debruçado sobre leis que dificultam o acesso de pessoas nas escolas e que, em algumas situações, exige até que os estabelecimentos de ensino sejam equipados com detectores de metais, enfim, porque se chegou a uma situação absurda. As escolas estão deixando de ser espaço de educação para
experimentarem situações de ringue, sabe? De campo de guerra. E a gente fica muito triste porque a gente é oriundo de uma escola sem muros. Eu estudei, por exemplo, do 1º ao 4º ano primário, eu estudei numa escola chamada General Osório, no bairro da Conceição, que até mudou de nome recentemente. E eu votava, até pouco tempo, eu era eleitor lá de uma seção naquele espaço. E na minha época de estudante, adolescente, né, criança ainda, né, de 1ª, 4ª série, eu era criança, e eram salas de aulas, todas elas com janelas de vidro, e só tinham vidro, não tinham grades. A escola não tinha muro, né, e a gente tinha uma veneração enorme pelo professorado. Nós tínhamos os professores como tios e como tias, e ninguém era maluco de negligenciar com isso. Ninguém aceitaria um colega jogando um papelzinho nas costas do professor ou da professora. Isso era inimaginável. Nunca houve isso na minha época de criança e adolescente como estudante. Havia um respeito sistemático. Violência em escola era uma coisa absurda. Não me lembro de uma briga na sala de aula ou no momento do recreio. Às vezes umas brincadeiras mais ásperas, de um empurra, uma coisa assim, mas nada que não fosse inocente, né? Que não fosse ingênuo. Não havia maldade no meu período escolar, sobretudo na minha faixa etária infanto-juvenil. Não me recordo de uma só ocorrência de violência em todo esse meu período aí de sala de aula. Mas, de uns tempos para cá, as coisas ficaram difíceis, porque ao visitar o General Osório, o então General Osório, eu vi a escola com muros e com grades nas janelas. E eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste. As coisas decaíram bastante. E, ultimamente, a gente tem ouvido notícias de massacres em sala de aula e em escolas. Agora, recentemente, um casal de jovens, uma dupla de jovens, foi assassinada na escola. E a gente fica sem entender como é que pode isso acontecer, né? Como é que pode um estudante não se limitar a estudar? Como é que pode uma escola não ser um abrigo seguro para jovens que querem se educar? E aí vão ser necessárias leis, vão ser necessários equipamentos para conter esse ímpeto diabólico das pessoas quererem fazer de uma escola um campo de guerra. E é óbvio que a gente não gostaria que as câmaras municipais perdessem tempos, horas e mais horas, dias e mais dias, para colocar em prática uma operação para conter aquilo que não existia no passado. Ou seja, a gente regrediu. Nós não estamos avançando. Estamos ficando mais desumanizados. Parece que, com todo o advento da tecnologia, dos avanços da internet, das redes sociais, parece que as coisas estão piorando. As coisas estão tão banais. Eu me recordo, uma certa feita eu decidi fazer uma cobertura jornalística sobre comportamento dos estudantes em entradas e saídas das escolas. E eu fui em algumas escolas. Eu fui, na época existia ainda o CIOF. Eu fui no CIOF, fui no... CIOF não, no Josué Brandão. Eu fui no Josué Brandão, fui no CIOF, eu fui no colégio CISO, no colégio militar, no colégio Modelo, no Félix Mendonça, enfim. Eu fui em mais de 10 escolas. Eu fazia campana. Ficava ali no início, vendo tudo que estava acontecendo nas entradas dos alunos. Eu aguardava, né, o término das aulas para também monitorar aquilo que acontecia com a saída dos alunos das escolas. E algumas coisas me deixaram assim bastante preocupado, né? Eu me lembro que eu fui no complexo do Colégio Estadual, que ali dentro tinha na época, né, o Amélia Rodrigo, Maria de Lourdes, o próprio Colégio Estadual, e eu fiquei ali naqueles portões do Itabunão, né, do estádio, vendo tudo. Vendo como saiu e como entrava o estudante. A entrada dos estudantes no início das aulas, né,
as entradas eram assim bastante agressivas, né? Estudante por estudante e tal, enfim. As saídas não eram diferentes. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Das escolas chamadas públicas, duas eu gostei do que vi. O colégio Inácio Tosta, no bairro de Fátima, Inácio Tosta, eu vi um bom comportamento dos alunos. E eu também entrava nas escolas, né? A estrutura da escola, tudo limpinho, tudo bonito, sabe? Escola Inácio Tosta, no bairro de Fátima. A escola Félix Mendonça, no Sarinha. Outra que também eu vi, sabe, um negócio melhor comportado. Mas no complexo das escolas estaduais do São Caetano, no CISO, no Filemon Brandão, no Josué Brandão e no Cionf, o que eu vi eu não gostei. Muita bagunça, muita correria, muita violência, menina empurrando menina, menina empurrando menina, menina empurrando menino, uma coisa de uma agressividade desmedida. Mas duas coisas me chamaram a atenção nisso tudo. Primeiro, o comportamento educado, civilizado, uma disciplina próxima da perfeição, foi o que eu vi na saída dos alunos da escola militar, do colégio militar. Teve até um momento que alguns alunos, eu diria que uns 6 alunos, estavam parados próximo ao ponto de ônibus. Aí alguém, né, vestido de militar, um policial que devia ser monitor, alguma coisa parecida lá da disciplina, né, da direção da escola, perguntou para os alunos o que eles estavam fazendo ali. Aí disseram que estavam esperando ônibus. Não, esperar ônibus é no ponto de ônibus, não se espera ônibus fora do ponto de ônibus. Então vamos para lá. Aí os meninos foram. Mas tudo muito comportado, entraram da mesma forma que... saíram da mesma forma que entraram, tudo muito bem vestido, bem penteado, bem comportado, sem gritaria, sem empurra, sem destratar o coleguinha. O único colégio que eu vi 100% isso acontecendo foi no colégio militar. No Félix Mendonça e no Inácio, eu vi a coisa menos ruim do que nas outras escolas, mas no CISO teve uma coisa que me chamou a atenção. Além da algazarra, além do empurra-empurra, dos xingamentos, né, dos palavrões, daquelas coisas bastante ásperas, eu vi muitos garotos e garotas namorando na porta da escola, né? Alguns que nem entraram na sala de aula, ficaram na porta do CISO, namorando, e outros que já saíram do perímetro interno do colégio para ficarem no passeio namorando. Aí eu chamei o Júnior Brandão, que na época era diretor, não sei se ainda me parece que não, chamei o Júnior Brandão e falei: Júnior, eu estou vendo um negócio aí como pai, como avô, que não está me agradando, meu irmão, não está me agradando. Você é professor, é pedagogo e você sabe que colégio é lugar de estudar, colégio não é lugar de namorar. E o que eu estou vendo na sua escola está me deixando apreensivo. Porque se você for comigo agora na porta da sua escola, você vai ver no mínimo 30 casais de estudantes namorando, sabe? Algumas meninas já tiraram como é que chama? A uniforme, né, a camisa do colégio, e estão com aquelas roupas de quenga, como se fosse um sutiã, entendeu? Então, a gente não pode aceitar isso, Júnior. Não pode estar na porta da escola, alunos com o uniforme da escola, namorando em porta de escola. Porta de escola não é lugar de namorar. Quer namorar? Vá para sua casa, vá para a praça, vá para o jardim, vá para Beira Rio, vá para outro lugar. Mas escola é lugar de estudar. Até porque dá-se um péssimo exemplo, porque muitos dos namoros é aquele namoro que o pai não gostaria de ver, mas que outras crianças verão. Veja o que é que entra na cabeça, no subconsciente dessas crianças, ao ver outras crianças, outros adolescentes, de maneira libidinosa, ocupando espaço de escola. Aí chamei, aí ele também ficou muito preocupado, me disse que resolveria o problema. Eu fiquei tranquilizado e realmente por um tempo aquilo deixou de existir. Me parece que ele deixou 2 pessoas ali monitorando as coisas e não permitindo que os alunos ficassem no passeio. Mas eu vou até voltar, porque isso faz uns 4 ou 5 anos. Eu vou até voltar, vou ter esse compromisso aqui, eu vou voltar amanhã ou depois da manhã para ver como está sendo essa entrada e saída de aluno lá no CIS, embora o Júnior Brandão hoje é secretário municipal de assistência social
ele não deva ser mais o diretor. Mas quem quer que seja o diretor, eu vou procurar para falar. Eu sempre faço isso. Né? Eu não preciso conhecer os alunos, mas eu preciso saber que aquele comportamento é abusivo, não é exemplar, porque não se restringe aos seus protagonistas. Né? São ações que vão ser replicadas por quem vai se sentir motivada a repeti-las. E quem é esse tipo de gente? É gente pequena. É gente de 12 anos, 13 anos, 14 anos, em fase de início de puberdade, de conhecimento da sexualidade, e as deturpações, às vezes, elas se apresentam muito mais convincentes do que as palavras no que diz respeito às ações. Né? Então, às vezes, o comportamento fala muito mais do que os ensinamentos. Então, é preciso que o professorado entenda que a sua responsabilidade como educador não se restringe à sua função de professor. Eles têm que estar ali, né, monitorando o comportamento do seu aluno. Se o aluno chega pela manhã, pela tarde, pela noite na sala de aula, cabisbaixo, com aparência de depressão, cabe ao professor ter uma conversa, já que não é esse o comportamento natural daquele aluno. Alguma coisa diferente foi apresentado. Aí tem que conversar com aquele aluno, né? Tem que saber por que hoje ele está cabisbaixo, por que ele está introspectivo, o que está acontecendo na vida dele, se ele está precisando de um ombro amigo, de uma palavra de pessoa de confiança, né? Chamar a pessoa para conversar, porque a gente está lidando com gente, com pessoas. Por isso que muitas vezes alguns alunos, infelizmente nunca é motivo, né? Não há motivo para tanto, alunos que se sentem vítimas de bullying, violentados, preconceituados, discriminados, eles retornam à sala de aula com revólver, com arma, com faca, para matar professor, para matar aluno, porque muitas vezes não foi identificado nele um problema que pode ser resolvido com uma boa conversa. Porque as palavras, elas são poderosas, ela pode desencadear ou elas podem evitar, né, situações. Eu me acordo, quando eu comecei no rádio, lá muito atrás, o tio Elídio era vivo ainda, tio Elídio era alfaiate, era radialista e foi vereador. Uma vez, eu estava no rádio de maneira muito áspera, tratando de um assunto, e eu me encontrei com o tio Elídio. Ele falou: ô Val, chega aí, quero conversar com você. Ô Val, eu estava ouvindo você no rádio, tem muito tempo, viu? Estava ouvindo você no rádio, e eu falei: preciso conversar com o Val Cabral. Eu falei: fica à vontade, tio, pode falar. Olha, o microfone, ele tem um poder devastador. É um poder extraordinário que pode construir ou desconstruir. Ele me deu uma aula, não esqueço, temos 40 anos, eu acho, não esqueço nunca disso, entendeu? Falei: olha, o microfone, ele tem uma capacidade formidável de construir, de elevar o espírito, de ajudar as pessoas. Porque quando a gente está num programa de rádio, a gente está sendo ouvido por milhares de pessoas. Dentre elas, algumas são depressivas. Outras precisam de ouvir coisas que sejam espirituosas, que sejam animadoras. Então a gente não pode usar o microfone sem essa concepção, sem um conceito de que a gente está ali para construir. Foi uma aula que eu recebi. Eu tenho 3 cursos de radialismo e eu nunca tive uma aula tão importante quanto aquela e que está impregnada em mim e que vai permanecer assim por muito tempo. Tio Elídio, já falecido há uns 30 anos no mínimo. E o tio Elídio me deu uma aula muito forte, muito grande. Tanto é que quando eu estou apresentando um programa de rádio, de televisão, eu tenho esse cuidado, né? Porque muitas vezes, sobretudo no rádio, a pessoa só tem o radialista ali como amigo, como uma pessoa de quem ele vai ouvir palavras. Então ele tem que ser muito cuidadoso com o que a gente fala. E ele me contou um episódio que sintetizou esse raciocínio. Uma garota de 16 anos ficou grávida e ela morava sozinha com o pai. E o pai era muito conservador. O pai jamais aceitaria
como demonstração da importância do uso de um microfone, né? Do quanto é importante a apresentação de um programa de rádio e de televisão para que as pessoas sejam felizes ou infelizes, para as pessoas serem bem informadas ou mais inteligentes. E para mim foi uma lição muito boa. E toda vez que eu entro no estúdio de rádio, de televisão, para conversar com o meu público, eu tenho essa premissa: eu tenho que cuidar da minha gente, eu tenho que cuidar das pessoas. Já tive situações inúmeras de ouvintes que ligavam e que xingavam. Eu nunca permiti palavrões em programas meus. Eu sempre fui áspero nas palavras, sempre fui muito duro nas palavras. Mas meu vocábulo nunca foi equiparado a palavrões, né? Mesmo quando eu falava palavras como desgraça e peste, não era como palavrões, porque você pode dar uma conotação a esses dois vocábulos sem efetivamente serem palavrões. E até quando eu recorria a eles, o público entendia que eu não estava xingando. Então nunca permiti. Sempre que o ouvinte, por alguma razão, extrapolava e xingava, né, eu cortava ele na hora. Era a única forma de eu cortar. Eu dizia: olha, você pode ligar para cá me chamando de feio, de ridículo, que não gosta de mim, que eu sou um péssimo radialista, que o que eu estou falando não corresponde aos fatos. Você pode dizer que eu estou rebaixando o nível do rádio, que eu sou um desqualificado. Tudo isso eu vou compreender e sua ligação permanecerá. Mas qualquer tipo de xingamento eu não permito. Eu não permito, não em respeito a mim, porque para mim ele pode xingar, não vai estar me dizendo nada, sabe? E se me xingar pessoalmente, melhor ainda. Mas num programa de rádio, de jeito nenhum. Porque entre os meus ouvintes eu tenho pessoas que eu tenho que proteger, tenho que preservar. Né? Eu tenho crianças que me ouvem, que me assistem. Eu tenho pessoas adultas, eu tenho pessoas conservadoras, pessoas idosas. Eu tenho pessoas que querem ouvir coisas boas, né? Mesmo quando são notícias ruins, mas que esteja enquadrada dentro de um contexto que seja respeitoso, que seja fidedigno com aquilo que as pessoas possam ouvir, queiram ouvir. Então eu nunca permiti xingamento. Já aconteceram algumas situações, mas eu corto na hora. Mando cortar e explico por quê. E aí até falo para a pessoa que pode voltar a ligar sem um xingamento. Porque às vezes até eu entendo, né? Às vezes as pessoas estão tão contrariadas com o que está acontecendo com a cidade, com o estado, com o país e com o mundo, que extrapola, vai nas suas bravatas, nos seus esbravejamentos, expressando palavrões, palavras que não são condizentes com a decência que requer o funcionamento de um programa de rádio e televisão. Então aí a gente nesse momento tem que ter controle da situação. E aí eu paro ali, explico e peço para ele voltar a ligar decentemente. Se for incidente, eu falo para o operador que se for a mesma pessoa que não bote mais ele no ar. Por conta do respeito que eu tenho pelas pessoas que gostam do que eu falo e que gostam do que eu apresento como programa de rádio e de televisão. Portanto, gente, dessa forma eu encerro o programa de hoje, né? Meus convidados não vieram, mas eu espero ter agradado naquilo tudo que eu expressei. É claro que eu falo aquilo que eu creio, eu não falo as coisas para agradar as pessoas, como eu já falara anteriormente. Eu não tenho um compromisso de agradar as pessoas, né? Mas eu tenho a responsabilidade de expressar aquilo que eu acredito, né? E me empenhar no sentido de que aquilo que eu expresso esteja fundamentado nos fatos, né? Naquelas coisas que a gente pode permanecer sem contestação. Então eu gostaria de ter a compreensão e a tolerância de vocês por alguma situação, por algumas coisas que eventualmente eu venha a falar e que não corresponda com o que você acredita, porque eu creio no seu direito, em seus posicionamentos ideológicos, mas eu gostaria também ser tolerado naquilo que eu também acredito. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Então, muito obrigado por estar sempre nos prestigiando com a audiência. Eu vou estar de retorno aqui amanhã, 9 horas. Fiquem com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.